Tem um outro testemunho aqui, que é da minha filha Mônica, eu quero que ela venha aqui agora. Deus tinha uma promessa na vida dela, e ela buscava Deus que nem doida, mas enquanto ela não entendeu a palavra, coisa, né, as coisas... E vamos perguntar para ela se foi fácil. Foi fácil, Mônica? Não, não foi. Não foi? Foi. Foi difícil, né? Foi difícil porque, assim, é aquilo que o pai falou da educação. Isso foi o fator primordial na minha vida. Eu falo assim, que eu passei por uma libertação que a gente sempre está na igreja, né, buscando libertação e tal, mas tinha coisas que eu não entendia porque não acontecia na minha vida. E eu precisei ouvir coisas muito simples que me libertou. Que eu falo assim, eu não acredito numa vida espiritual e bem-sucedida se você não tiver disciplina. E eu falo de uma disciplina radical, de você buscar Deus, de você acordar cedo, buscar o Senhor, ler a palavra. Então, quando eu me posicionei, porque eu falava assim, Deus, eu estou esperando, nada acontece na minha vida, eu trabalhava, eu não via frutos. Mas quando eu me posicionei radicalmente, irmãos, eu falo, não foi nem um livro cristão, tá? Não foi um livro cristão, foi um livro Milagre da Manhã. Ele me ensinou a ter educação e disciplina. Acordar cedo, orar com compromisso. Assim, ó, radical. Radical, não ter vontade, mas ser radical. E acordar, você está ali louca para desligar o despertador e falar, não, eu vou acordar, eu preciso. Eu me posicionei como uma pessoa bem-sucedida. E quando eu me posicionei na educação de acordar, eu falei, o que uma pessoa próspera e abundante faz? Eu aprendi que eles acordam às 5 da manhã. Que eles têm tempo com Deus. E eu comecei a falar, não, eu não sou, mas eu vou agir como se eu já fosse. E eu sarrava, eu falava minhas amigas, eu falava assim, ó, eu aprendi que todo rico, próspero, ele acorda cedo. Eu ainda não sou, mas eu já vou me comportar como eles. E, irmãos, de verdade, eu vi assim, Deus começar a fazer tão rapidamente na minha vida. Eu falo que 10 anos de crente não aconteceu na minha vida o que 6 meses aconteceu. Ela já era de Deus, buscava Deus desesperadamente, cheia do Espírito Santo, mas ela não tinha uma disciplina na palavra, ela não executava o exercício da palavra. Então, às vezes, querido, o cristão ele não tem uma atitude e a vida dele é travada. Por isso que Jesus falou, errais por não conhecer as Escrituras Sagradas e o poder de Deus. Após, querido, ela se submeteu a uma disciplina da palavra, a uma mudança de natureza. Ela era desperdiceira. Eu falava para ela, olha como é que você abre a torneira de casa, olha como é que você... As pessoas pensam que o pastor está falando de economia, de coisa. Não é, querido, é natureza. Né? E uma das maiores lutas de todo empresário hoje é o desperdício. É a falta de dedicação, a falta de propósito, a falta de... E ela dedicou a isso. Ela, querido, se for contar o testemunho aqui, demora muito, mas quanto tempo faz que você começou o seu negócio? Que eu abri empresa física foi em março do ano passado. Tá. Mas que eu me posicionei de falar, eu vou fazer alguma coisa, foi em 2017. Não tinha noção nenhuma de empresário, né? Não, nada. Se assustou nada. com tudo. Tudo, com certeza. Se assustou, ficou horrorizada. Com certeza. Até hoje, né, fica, né? É, chocante. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está devendo alguma coisa? Nada, graças a Deus, nada. E como é que é a renda lá? É boa? Muito boa, nossa. Muito boa? Nossa vida mudou muito. Compra fiado? Não, assim, só Você boleto, tá dias, né? Não, mas tá devendo? Não devo nada. Muito importante isso, ó. Nunca dá Então, o passo. mas antes, o que aconteceu? Eu vim aqui no pai. Irmãos, até para eu vir para Bandeirantes, meu pai me ajudava, tá? Eu não conseguia vir aqui. Então, a gente nunca passou necessidade, mas a gente não tinha uma folga, tipo assim, uma liberdade, a gente não tinha, tá? Nós nunca faltou nada, para a glória de Deus, Deus supriu na gestação, em tudo, mas a gente não tinha aquela... Sabe quando o dinheiro... Gente, o dinheiro tira a paz, tira a paz. A briga, você briga mais quando não tem dinheiro, se acontece algum imprevisto, eu brinco assim, se um pneu fura quando você não tem dinheiro, você perdeu a paz. Importante saber disso. Para que ter dinheiro? Para ter paz. Para que não gastar mais do que ganha? Para ter paz. Por quê? Porque um cobrador, querido, o demônio vem junto, querido. Mas não é porque o cobrador está vindo. É porque você fica endemoniado. Porque você fica nervoso, preocupado. E isso não
não comunga com o Espírito Santo. Então, para que nós não gastamos dinheiro e juntamos um dinheirinho? Para ser mais cheio do Espírito Santo, né? Por que ela tem que ser próspera? Para ser mais cheia do Espírito Santo ainda. Pastor, mas não tem? Então, tem que se virar nos 30 e ser cheio do Espírito Santo, mesmo com a vida tudo desgastada. Mas você vai ver, querido, que depois que tem dinheiro é bem mais fácil, tá? E se você tiver uma vida simples, você já pode ser cheio do Espírito Santo e Deus pode te orientar. Mas assim, para encurtar, né, a história, o Leandro, né, cadê o Leandro? Leandro não veio? Leandro? O Leandro, ele esteve lá no Café da Mônica, lá em Dourados, e eu vou perguntar para o Leandro, como é que é o Café da Mônica lá, Leandro? Então fala aqui para eles. Fala aqui, como é que é, Leandro? O que o rapaz falou para você lá, que você está contando para mim? Então, a gente estava lá em Dourados essa semana, e veio mais um, né? E aí no último dia, que eu estava em Dourados, que fui para Campo Grande, falei, Renan, vamos tomar um café lá na Doce Presença, né? Eu falei que é filha do pastor Trovati. Só que ele não se ligava o que era isso, onde era, né? Aí nós chegamos lá para tomar café, ele falou assim, ô Dog, mas eu vim aqui ontem fazer reunião com o pessoal. Então, quer dizer, o pessoal marca reunião lá no Café da Mônica. Por quê? É um lugar muito bonito, é um lugar bacana, e um lugar que você sente a presença. E nós entramos lá e falamos assim, nossa, mas aqui é legal demais, nós vimos aqui ontem aqui, e é bonito aqui mesmo, eu gostei do café daqui. Tanto ele como o cliente dele, ficaram horas lá na reunião. E ontem, conversando com o pastor, eu falei, pastor, o pessoal marca reunião lá no estabelecimento da Mônica. Glória a Deus. Aí, querido, olha bem, obrigado. Não é só a bênção da prosperidade, é como ela veio, um milagre, né? E já tem 2 lojas, né? Estamos com 2 lojas, para a glória de Deus. E assim, quando eu e o Atis tomamos essa posição, igual a gente falou, eu sempre me senti muito abençoada, né? Desde que eu me converti, eu sempre me senti assim, meu Deus, extremamente abençoada, né? Desde que o Atis surgiu também na minha vida, né? A gente sempre teve uma gratidão no nosso relacionamento muito grande na nossa vida. Então, a gente sempre teve uma vida muito boa. Só que faltava esse destravar, sabe? Isso sempre faltou. Aquela bênção final, sabe, para completar. E quando eu e o Atis tomamos... Faltava dinheiro, né? É isso mesmo, exato. Tinha Faltava todas as prosperar. bênçãos, não tinha dinheiro. A gente era de Deus, sempre buscamos muito o Senhor, a gente sempre teve esse hábito, né? Mas eu falo assim, esse foi o ponto da nossa vida, a educação e o parar de murmurar. E, claro, gente, a disciplina, né? Isso aí nem precisa falar, né? Dízimo, a gente sempre foi dizimista, sempre foi extremamente ofertante. Às vezes a gente dava oferta. O Atis tem um coração assim, ele já deu carro, ele já abençoou muitas pessoas. Só que a gente falava, nossa, mas quando que nós vamos colher, né? Quando que nós vamos colher? Mas esse ponto da posição, da educação, a gente ficou, eu e o Atis ficamos, não sei se foi 2 ou 3 anos sem ter cartão de crédito. A gente cortou o cartão de crédito. A gente parou de comer fora muito tempo. A gente ficou, tipo assim, uma vez na semana pedir uma pizza. A gente começou a ter educação real ali, de consciência. E se não fosse essa consciência, Deus com certeza não tinha dado a empresa para a gente. Porque foi esse começar lá do baixo, fazendo pão de mel, economizando, guardando cada recorte de chocolate para poder usar no outro dia, fazer conta. Se não fosse essa consciência que eu e o Atis tivemos, com certeza Deus não teria derramado, porque eu ouvia falar que chega um ponto que a bênção começa a correr atrás de você e que você fica até assim, ó. Eu falo, Deus, é tão rápido que as coisas estão acontecendo que eu fico muito surpresa. Só que eu me lembro dos dias que eu comecei a agradecer sem ter. Irmãos, eu me lembro que quando eu comecei a pegar hábito de escrever, e eu ensino os meus seguidores, gente, escreve, tem um caderno. Eu comecei a escrever. Eu me lembro de um dia de eu acordar frustrada, minha casa bagunçada, aquela situação, eu comecei a olhar, respirei fundo, eu lembro, Senhor, eu te agradeço pela minha casa. Eu comecei a ser grata por tudo, mas gente, não é gratidão de falar da boca para fora. Eu estou falando de agradecer de coração, olhar a geladeira que você tem, olhar o carro que você anda. A gente ficou andando um tempo num carro que não era do nosso agrado, a gente nunca compraria no normal. Mas eu todo dia eu e o Atis falava, nossa Deus, obrigada por esse carro. Eu abençoava as coisas, porque o que acontece?
Quem murmura não tem nada, gente. Quantas vezes você vem na igreja murmurando, você está lá na tua casa, você está murmurando pelas coisas. Começa a agradecer, ter prática. Eu estou falando, tenha prática. Se você não acorda cedo e não busca Deus em primeiro lugar, querido, você vai patinar mais 30 anos, sua vida nunca vai sair do lugar. Não vai, não adianta. Não vem falar que você é bem sucedido sem orar, sem gastar pelo menos 1 hora na presença de Deus, que eu não acredito, de verdade. Porque eu sei, e olha que eu buscava ao Senhor, mas eu estou falando de buscar sem disciplina, você não vai ter resultado na sua vida. Se você começar a se posicionar, pode saber, ó, vai vir. Começa a vir, gente, vem natural, que você fica assim, ó, surpreso. Eu fico surpreso com o que Deus fez de verdade. Para vir aqui, né, eles compraram uma SW4 à vista, né, filha? Bem, à vista. À vista. Glória a Deus.